o teu nome, Senhor. Ele é, santo é o teu nome, Senhor. E Ele é santo. Ele é. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Como eu fui apresentado, eu me chamo Ney. Queria chamar aqui minha esposa, meus filhinhos, para vocês conhecerem. Vem cá, Manu. Essa aqui é a Júlia, minha esposa. Nós somos aqui do interior de São Paulo, mas moramos em Londrina já há 6 anos. Fazemos parte do Ministério Casa de Davi. Hoje, juntos com o Mike, que esteve aqui com vocês há 2 meses atrás. Fazemos parte hoje da liderança da Casa de Davi, junto com o Mike lá e mais alguns irmãos. E estamos ministrando sobre relacionamento em santidade. A Júlia, esse é o Josué, primogênito, 5 aninhos. E esse aqui é o Emanuel, o mais novinho, vai fazer 4 anos. O Josué e o Emanuel é uma bênção nas nossas vidas. São londrinenses, pé vermelho, né? E nós temos viajado com a nossa família. Todo seminário que nós fazemos, eu levo a minha esposa e meus filhos para a gente ministrar o corpo de Cristo sobre relacionamento em santidade. E foi assim nesse final de semana, né? Foi assim nesse seminário que fizemos aqui. Iniciamos no sábado e fomos até hoje de manhã. E foi tremendo, foi uma bênção. Já alguns jovens compartilhando comigo a maneira que foi impactado, e eu quero estender esse mesmo assunto para você hoje, como igreja, né? O irmão pediu para dar o recado que o esboço da mensagem está nas pastas da célula, tá? Então você vai poder ter um pouco mais do que vai ser ministrado aqui, né? Caso o Espírito Santo não mude. Mas até então está sendo isso. E eu quero falar um pouco porque nós temos viajado para falar sobre santidade. E você notou quantos, se você está antenado no que tem acontecido nos últimos anos, você pode ter percebido quantos ministérios surgiram para falar sobre pureza em relacionamento. É interessante, nós começamos a ministrar em 2004, em 2009 nós começamos a gravar esse nosso CD sobre santidade. Depois, em 2010, Deus pediu para a gente escrever o livro, escrevemos e lançamos em 2011 esse livro. E é interessante que nesse processo, Deus foi fazendo muitas coisas. Eu tenho um amigo chamado Nelson Júnior. Eu não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer. Quantos já ouviram falar de uma mobilização na internet chamada Eu Escolhi Esperar? Levanta a mão quem já ouviu falar. Irmãos, levanta a mão quem não conhece ainda. Então você precisa entrar na internet, né? Internet no jejum pode? Não pode, só depois do jejum, né? Não, internet, tá bom, aleluia. Então entra lá, mas entra para ver, digita lá Escolhi Esperar, tá? É um amigo nosso, amigão, Nelson Júnior, que começou essa mobilização e tem tomado jovens e se espalhado por toda a nação. Está sendo uma bênção para falar sobre pureza no relacionamento. Outros ministérios, engraçado que quando eu estava lançando o livro, ele começou a mobilização, comecei a seguir o Escolhi Esperar quando tinha 200 pessoas, sei lá. De repente, hoje estão, nem sei, perdi a conta já, não sei quantos mil, né? E aí quando ele fez a TwitchCam, eu fiquei assim, mas é muito igual. Eu chamei ele no Skype, eu falei, ô Nelson, você leu meu livro, cara? Como assim? O livro que eu vou lançar, você já conseguiu ler em algum lugar? Não, cara. Eu falei, a gente tem ministrado algo muito semelhante, muito alinhado com o Espírito Santo. Depois conhecemos uma mulher de Deus chamada Sara Shiva. Quantos conhecem? Mulher de Deus, ela. Conversamos com ela em Londrina, lá ela é doidinha, gente. Meu Deus do céu, ela é pancada essa mulher. E
ela está fazendo um trabalho maravilhoso, a mídia está indo atrás dela, para falar sobre pureza, sobre santidade. Saiu matéria no Fantástico, no programa do Pedro Bial, saiu em todo lugar. Tem a irmã dela, um casal também de amigos, a Nana Chara e o Brinco, o esposo dela, também ministram sobre santidade, têm levado essa mensagem. Muitos sites têm colocado na internet muitas mensagens sobre pureza. Agora, por que Deus está levantando tantos ministérios proféticos para falar sobre pureza? Por que ministérios proféticos, Ney? Porque eles profetizam? Não. Esse é o dom da profecia. Ministério profético são aqueles ministérios que trazem uma palavra de alinhamento, um conserto. Por isso ministérios proféticos. Agora, se nós analisarmos a palavra, se nós irmos para a história e vemos a nação de Israel, sempre que Deus levantava um profeta na nação de Israel, qual era o contexto da nação? Qual a situação da nação? Sempre Deus levantava um profeta quando a nação estava mal, desviada, em ruínas, espiritualmente, longe de Deus. Desvio. Deus sempre levanta profetas numa nação para trazer alinhamento, porque há desvios. Então, por que Deus está levantando tantos ministérios proféticos para falar sobre santidade, sobre pureza em relacionamentos? Por quê? Porque há desvios na igreja brasileira quando se trata de relacionamentos. Temos vivido padrões do mundo. Em muitos lugares, e quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui, eu não estou falando a Batista Restauração, eu estou falando a igreja de Jesus na cidade, que é uma, na nação, a igreja, num todo. Temos visto e temos andado pelo Brasil e fora do Brasil, para ministrar sobre santidade, e temos visto o quanto isso tem desviado cristãos, jovens, adultos do seu propósito. Isso tem nos preocupado. Nós temos visto muita promiscuidade, prostituição. Isso nos entristece. Imagina o coração de Deus. E eu quero entrar um pouco mais fundo para trazer o entendimento do que eu tenho visto, fazendo uma leitura do que eu tenho visto nos nossos dias, na igreja brasileira, principalmente. O que o inimigo está fazendo e articulando nos nossos dias a fim de destruir algo. O inimigo tem um alvo, e esse alvo chama-se família. O alvo dele é família. Porque a igreja pode estar cheia, só que se estiver cheia de famílias desintegradas, um casal bem em casa é um casal bem na igreja. Um casal mal em casa é um casal mal na igreja. Agora, o problema sério fica quando um casal é mal em casa e bem na igreja. Aí a coisa é mais séria. O que o inimigo quer é destruir famílias. Os índices de divórcio na nossa nação está cada dia mais subindo entre os cristãos. A solução para os problemas conjugais nos últimos anos tem sido o divórcio. Muitos casamentos começam com um dos dois com uma carta na manga aqui chamada divórcio. Discutiu, não deu muito certo, saca a carta. Ah, não quero mais. Deus não mudou. O casamento é eterno, até que a morte os separe.
devemos amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja, e Ele não pede divórcio. E olha que ele já foi traído, hein? Olha, ele já foi deixado de lado, deixaram ele do lado de fora já da casa. Eis que estou à porta e bato. Mas ele ama até o fim. Uma desintegração das famílias nos nossos dias tem resultado nos nossos cultos, muitas vezes sem a manifestação da presença de Deus. Vamos para um culto onde não há sobrenatural de Deus, não há curas, não há restauração, não há transformação, pessoas não são tocadas, batem palma, ok, legal, maravilha, legal, pô, foi gostoso o louvor hoje, né? O louvor não tem que ser gostoso, o louvor tem que ser aquilo que entra em você, e você, o momento em que você se entrega, em que você sente o Senhor falando com você, e você sendo atraído para Ele. Só que o pecado, ele cauteriza, o pecado, ele nos distancia. E eu quero entender, por que o namoro dá tanto problema? E por que eu estou falando com família? Porque o inimigo não está preocupado em acabar com namoros. O diabo não quer acabar com o namoro. E eu quero entender aonde isso começa. Aonde tudo isso, da onde vem isso? E eu quero traçar uma linha do tempo com você aqui, para a gente começar a entender algumas coisas. E eu quero ser direto e objetivo. É engraçado, nós temos um destino. Todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. Deus planejou algo para nós, e Ele tem um destino e uma responsabilidade você tem perante o reino de Deus. Você não aceitou Jesus e isso é o final. Aceitar Jesus é o início. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o início. Deus espera algo de você. Você trabalha na empresa que você está, você estuda na escola que você está, na faculdade que você está, por um propósito. Deus te colocou ali, e Ele quer que você seja um ponto do reino de Deus ali naquele lugar. Só que o inimigo, desde o início da sua vida, tenta frustrar todos os planos de Deus. E isso vem acontecendo com as nossas crianças. Um exemplo, de 1 a 5 anos, o inimigo, ele começa a implantar algumas sementes, a plantar algumas sementes de frustração. Do 1 aos 5 anos é quando a criança, ela descobre a sua sexualidade, os seus órgãos genitais. Muitas vezes a criança ali, não auxiliado pelos pais, começam a ter experiências negativas. É nesse tempo que muitas vezes crianças são abusadas. Irmãos, nós temos ido a muitos lugares, e muita gente tem nos procurado para falar sobre isso. Infelizmente, traumas acontecem. A criança vem crescendo, dos 6 aos 10 anos, é onde ela começa a ter um contato mais forte com brincadeiras, entre amiguinhos, e o inimigo está ali, ó. Dos 6 aos 10 anos. E olha só como uma coisa tão, parece boba, mas ano após ano nós renovamos um cântico para uma criança, gerando nessa criança uma ansiedade precoce, em relação ao seu casamento. Todos os anos nós cantamos numa festinha de aniversário: parabéns para você, muitos anos de vida, fulano, e depois que musiquinha vem? Com quem será
Com quem será? Com quem será que o fulano vai casar? E a criança está ali, com quem que eu vou casar? Ano após ano. Eu vou casar com quem? Ou seja, já fica aquela pergunta, com quem que eu vou casar? A criança vai crescendo, 10, 11, chegou, tem aquela fase que começa essa musiquinha, a criança já fica... E sempre tem alguém que aponta justamente aquela menina que ele não quer, né? Com quem será? Fulano. Vai depender se é fulano. O menino, não, fulano não. Muitos choram. Eu já fui em aniversário de criança que chorou quando começou a cantar essa música. Quem já foi assim? Chorou assim, não quero, não. Constrangimento. 10, 11 anos, a coisa começa a ficar um pouco mais séria, porque as brincadeirinhas com os amigos, na escola, vão se aprofundando mais ainda. Aí começa brincadeiras como verdade ou desafio. Aquele negócio da salada mista, maçã, uva, pera, não sei da onde. Tá ligado? Vocês estão ligados nessa brincadeira, né? Que tem que salada mista é e beijo, não sei, e abraço e não sei da onde. Cara, eu vi esses joguinhos na escola, meu Deus do céu. E começa. 11 anos. Provavelmente a criança já teve algum tipo de contato com pornografia. E aí o inimigo começa a jogar sujo. Porque daí a internet vem. E os pais não conseguem ter controle sobre o filho na internet. Hoje em dia é comum ter tablets, laptop em casa, no quarto, internet wireless, onde ele conecta a qualquer lugar. 12 anos, 13 anos, 14 anos na pornografia, 15 anos, 16 anos, pornografia extrema, vídeos, sites, filmes. E o inimigo plantando sementes. Isso eu estou falando de um jovem possivelmente cristão. Muitos jovens cristãos sofrem com pornografia. Meninos, meninas, homens, mulheres, adultos, casados. Aí ele passou dos 11, 12 até os 18. Escravo da pornografia. 18 anos, o camarada completou 18 anos, é a idade que nós liberamos para namorar. Aí ele começa um relacionamento na igreja. Você acha que ele vai fazer o que no namoro dele? O que você acha que ele vai querer fazer? Colocar em prática tudo que ele viu na pornografia durante anos. Ele está contaminado desde cedo, cara. O inimigo vem plantando sementes e sementes e sementes. Aí chega num namoro onde ele começa com um beijo, e nós falamos para ele, beija, mas não tem a relação sexual não. Como? Como? O jovem já não está com quase os seus hormônios a 1000, né? Está tudo tranquilo, está sempre calmo, né? Sempre assim, relax. É assim ou não? 2 jovens com seus hormônios, que tiveram experiências negativas, começam um relacionamento e começam um toque, começam um beijo, dificilmente consegue parar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo bem. 1 ano? 1 ano e meio? Por que o namoro dá tanto problema? O inimigo não quer destruir esse namoro. Sabe o que o inimigo quer? Fisgar esse casal no namoro. Quantos gostam de pescar? Quem veio no seminário ouviu. Cadê os pescadores aí? Gosta de pescar? Gosta de pescar, pastor? No rio ou no mar? Tanto faz. Vamos dar um exemplo, vamos fazer uma pescaria no mar. Vai lá no navio, eu sou ruim de pesca, então barquinho, pode ser um barquinho lá, ou no rio pode ser também. Você prepara ali o anzol e joga, fica ali esperando.
De repente você vê a ponta da sua vara assim, ó. O que você faz? Dá aquela puxada, né? E já começa a enrolar o molinete ou não? Sim ou não? Assim que você puxa, você já começa. Não, né? O que você faz? Deixa cansar. Deixa o bichão cansar. Oh, e é gostoso, né? Ele vem você brigando com ele, e ele dá aqueles pulos. Oh, esse é bom, rapaz. Deixa o bichão cansar. Você está preocupado? Não, por quê? Já está fisgado. Já é teu. Já é seu, já. Você só está esperando ele chegar na hora certa de você puxar. E é assim que o inimigo faz. Desde a infância, adolescência, juventude, o inimigo está a fim de fisgar esse casal. O casal está namorando, cai em pecado de relação sexual, fornicação. Não confessam, com medo das punições, com medo das consequências. Tentam ir levando isso até o final, sem ninguém saber. Com medo porque vai ficar de banco, ou vai ser mal visto. Não, vamos, e vai. 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu recebo muitos e-mails, cara. Jovens namorando há anos, e falando, cara, eu não aguento mais, a gente vive em pecado. A gente tem relação sexual direta, a gente não consegue mais vencer, não tenho mais força. Cada domingo que eu vou tocar no louvor é uma coisa, um peso. Aí eu pergunto, seu pastor não sabe? Não sabe. O que eu faço? Não consigo vencer. Eu falei, é lógico, você está nas escondidas, meu brother, você está na escuridão. Confessa teu pecado, joga a luz. Na luz quem tem força não é o inimigo, na luz quem tem força é o Senhor. Enquanto você fica escondido na escuridão, ali as tentações são fortes. Joga a luz, que na luz o inimigo perde a força. É assim com a pornografia, é assim quando o casal tá com problema. Confessa, procura os seus líderes. Caiu em pecado, muitas vezes não confessa e vai levando, e vai levando, e vai levando, aos trancos e barrancos e tal, e pá, até que um dia cansa, eles tomam uma decisão, já sei, vamos casar. Por quê? Porque o que antes era pecado, agora não vai mais ser. Realmente, chegam para casar, chamam um pastor para fazer o casamento, o pastor pergunta, e aí, tudo bem? Vamos conversar, como é que foi o namoro? Ah, foi legal, pastor, estamos aí, pronto para o casamento. Não, mas e aí, teve alguma coisa que nós precisamos conversar? Não, a dificuldade normal de todo namoro, sabe como é que é, né, pastor? Mas e aí, o casamento, como é que vai ser? Qual a palavra que você vai dar? E ó, entra no casamento. Realmente, o que antes era pecado, aleluia, glória a Deus, aí agora, beleza. Só que as brechas dadas lá atrás continuam abertas. E o que antes no namoro o inimigo soprava no libido sexual, no desejo pela relação sexual, dentro do casamento ele faz assim, ó. Brechas estão abertas. E aí vem problema no casamento. Dificuldades normais no início do casamento, financeira, de atritos e diferença. Você descobre que ele não é bem aquele príncipe encantado do namoro, né? Que ele deixa a toalha no chão, né? Que ele deixa a cueca jogada no banheiro, oh, aleluia. Você quando acorda, você olha para o lado e vê que ela não acorda maquiada e penteada. Então quando você acorda, ai Jesus, que é isso? As diferenças vêm, os atritos vêm. Muitas vezes o diálogo não foi cultivado no namoro. Então no casamento você não consegue conversar. Vocês não têm o costume, a prática do diálogo. E aí vocês começam a ter problema. Vem com o pastor, daí discute e tal, vem, volta para casa, e discussão e briga. Aí entra a falta de respeito. Aí entra as agressões verbais, muitas vezes agressões físicas. E esse casal vai levando, e vai conduzindo, e vai levando. De repente vem uma notícia: grávida. Agora eu acho que melhora, né? Porque o filho vai nos unir e tal. Na gravidez,
entra outros problemas, a mulher fica sensível, precisa muito mais do marido, da compreensão do marido, do aconchego, do carinho, muitas vezes não tem, e aí entra e vem, pá, o filho nasce, e vem 1 ano e tal, e aquele de 2 anos, e 3 anos, e vai até que chega num ponto que não dá e eles decidem algo. O quê? Divórcio. Quando começou esse divórcio? Lá atrás. Um namoro, com toques, com beijos, com desonra, com pecado, é o início do divórcio. É aqui no namoro em que ele quer fisgar, cara. Por quê? Porque ele vai deixar você cansar até o casamento. Casou, teve filho ainda, aí que ele gosta mais. Por quê? Porque aí é uma nova criança, sem a figura paterna ou materna. Um lar já desestruturado, para ele realizar novas sementes nessa criança, para novos futuros relacionamentos em pecado é muito mais fácil. Vocês estão me entendendo? Não, eu sou a favor da corte. Não, eu não sou a favor da corte. Eu acho que ficar sem beijar é um exagero, não tem pra quê. Não, eu acho que sim, eu não estou falando sobre beijo, não beijo, eu não estou falando sobre pode, não pode, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando para a gente ter vida com Deus no relacionamento, vida com Deus no casamento, momento de oração, de palavra, de jejum, para nós nos fortalecermos em Deus, a fim de aguentar as tentações, a fim de permanecermos e caminharmos firme com o Senhor. Relacionamento em santidade é muito mais do que um jejum de beijo. O mais importante do relacionamento não é ficar sem beijar. O mais importante do relacionamento é buscar Deus. Ficar sem beijar é um resultado natural. Como uma frase que eu postei no Facebook: se privar de toques e carícias não é o foco do relacionamento, mas o resultado natural de uma vida diária com Deus. Se 2 jovens buscarem a Deus, cara, intensamente, experiências com o Espírito Santo reais, os 2 jovens ali se dedicando, orando, buscando, é normal, o Espírito Santo vai começar a falar para eles: tira isso, tira aquilo, tira aquilo outro. Não é você não pode beijar, você não pode, não, eu não quero beijar, eu não quero fazer isso agora, porque isso vai me atrapalhar no meu relacionamento com Deus. Agora, nós ministramos esse seminário para jovens, e muitas vezes eu estou falando com jovens, e os casados ficam, aleluia, é isso mesmo, os jovens têm que buscar, os jovens, aleluia, glória a Deus. Só que tem um grande problema, porque cá entre nós aqui, irmãos, não é justo, né? Não é justo eu falar para um jovem: olha só, jovens, vocês precisam ler a Bíblia, tá? No relacionamento de vocês. Então, no namoro, leia a Bíblia. E no casamento, não precisa ler a Bíblia? E o quanto temos lido a palavra juntos, analisando as Escrituras juntos, discutindo, colocando o que um pensa, o que o outro pensa, o que um acha, o que o outro acha, nas dúvidas procura o pastor, tira a dúvida, cresce. Jovens, vocês precisam ter mais oração no namoro para aguentar aí, meu. E no casamento, quanto temos tirado tempo com as nossas esposas para buscar Deus, para orar, para clamar? Jovens, vocês têm que jejuar para aguentar as tentações da carne, e as tentações da carne também não vêm no casamento? Sim ou não? Quanto temos jejuado com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os cônjuges? Vocês estão me entendendo? Que o que nós falamos para um relacionamento em santidade, para um jovem, ele estende para o casamento, porque a questão do beijo, do abraço, isso é um resultado. Eu não beijei a minha esposa por 2 anos e meio, na época minha namorada. Eu não beijei a Júlia por 2 anos e meio, até o dia do casamento, quando o pastor disse: agora sim, o noivo pode beijar a noiva.
Mas como vocês conseguiram? Alimentando o nosso espírito, tendo vida com Deus. Eu não me preocupava, ai meu Deus, eu não posso beijar, eu não posso abraçar, eu não posso pegar na mão, eu não posso. Oh, eu ia ficar louco se eu fizesse isso. Qual que é a grande questão? Nós devemos estruturar a nossa casa, estruturar a nossa família, e nós devemos sim pedir para os jovens buscarem a Deus no namoro, a um ponto em que nós estamos buscando a Deus no nosso casamento, a fim de gerar filhos dentro do reino de Deus e equipá-los para cumprir o propósito do reino de Deus. Como eu ensino meu filho hoje, de 5 anos, a orar com a esposa dele quando ele casar? Orando com a minha esposa hoje todos os dias. Meu filho me vê orando com a minha esposa, e anos será assim. Quando ele casar, puxa, eu sempre via meu pai orar com a minha mãe, cara, eu vou orar com a minha esposa. Sim, os jovens precisam buscar a Deus, mas sim, nós no casamento também precisamos. Senão, vai ser aquela famosa maneira de lidar, e muitos brasileiros fazem isso: ó filhão, faz o que eu falo. Às vezes não declaramos isso com os nossos lábios, mas as nossas atitudes: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E no reino de Deus não é assim. Nós somos espelhos. Nós como pais somos espelhos para os nossos filhos, e devemos ter pulso firme, e devemos educar os nossos filhos nos princípios da palavra, e repreendê-los quando necessita repreendê-los, e corrigir quando necessita corrigir, debaixo da direção de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Rapidamente, 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 22 a 25. Quantos acharam, digam amém. 1 Samuel 2, 22. Eli já estava muito velho, e ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Avança para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. 3:11. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Um exemplo na palavra de um pai que investiu a sua vida, mas perdeu seus filhos. Não soube corrigi-los a hora que precisava. E o resultado foi esse. E os filhos vão crescendo,
fazendo o que querem, não ouvindo não, e vão crescendo. O ciclo disso, queridos, um namoro com desonra, cara, isso é um namoro com desonra, com pecado, ele resulta num casamento desestruturado, com brechas. Ele forma pais sem posicionamento, muitas vezes divididos, e geram novos filhos sem limites, para novos futuros relacionamentos em pecado. Isso é um ciclo que vem se repetindo, família após família. Jovens vêm desesperados para mim, me procurando, sabe por quê? Eles falam assim: Ney, eu tenho muito medo de me relacionar, cara. Por quê? Porque eu olho para minha família, o meu avô é divorciado, o meu pai é divorciado, todos os meus tios divorciaram, eu sou próximo da fila. Ou então, o meu pai trai a minha mãe, os meus tios traem as minhas tias, eu não quero fazer isso. E nós podemos dar um basta nesse ciclo. Nós somos uma geração privilegiada. Esses adolescentes, esses jovens são privilegiados porque eles estão ouvindo uma mensagem dessa antes de se aventurarem num relacionamento para se frustrar. Quantos casais casados chegam depois do seminário para mim, para minha esposa, e falam assim: meu, por que eu não ouvi essa mensagem há 20 anos atrás? Eu sofri tanto no meu namoro, dei tanta cabeçada por aí, cara. Muitos já me ouviram falar isso, muitos já falaram, desculpa, isso comigo, muitos já falaram isso comigo. Eu não estou aqui para defender uma visão, para estabelecer um modelo, eu estou aqui para falar, nós precisamos ter experiências com Deus no nosso lar, nós precisamos gastar tempo com Deus, com os nossos cônjuges, junto com os nossos filhos, tirando um tempo para todo mundo orar ali junto. Os meus filhos, cada dia que passa, estão tendo experiências que eu fico de cara. Eles querem alguma coisa, eles falam para mim, eu falo: filho, nós dependemos do papai do céu, vamos pedir para ele. O Josué queria escolinha, vamos pedir para o papai do céu, filho. E ele foi orando todos os dias na hora da refeição: papai do céu, obrigado por esse papá, obrigado pelo papai, pela mamãe, pelo Emanuel, e Jesus, dá escolinha para mim. O meu coração ficava assim, ó. Eu acho que de Deus também ia assim, que de repente um cara me ligou de uma outra cidade e falou: Ney, como está o Josué? Tá bem. Ele já está na escolinha? Não, estou procurando. Procura então, que Deus falou comigo, confirmou com a minha esposa sem eu falar com ela, vou pagar o colégio dos seus filhos. Eu falei: o quê? Pagou um ano. No final do ano eu falei: cara, muito obrigado, Deus te abençoe, não precisa ficar constrangido, um ano já aconteceu, beleza, Deus abençoe você. Ele falou: Ney, por que você está me falando isso? Não, para você não ter a pressão de continuar, pode deixar que eu assumo. Ele falou: Ney, quando Deus falou comigo, e sem eu falar com a minha esposa, falou com ela, Deus falou sobre o Josué num plano de 14 anos, até o terceiro eu vou pagar a escola dele. Obrigado, cara, não me agradeça não, Deus me pediu, brother. Só estou correspondendo, agradeço ao Senhor. E aos poucos, o meu filho vem falar de casamento para mim com 5 anos, Jesus Cristo. Eu achei que eu ia tratar isso com ele com 8, 9. 5 anos, chegou da minha da escolinha assim, correndo: papai, com quem que eu vou casar? Eu falei: Jesus. Na hora me veio, eu falei: filho, o papai do céu não te deu uma casa para morar? Deu. O papai do céu não te deu uma escolinha? Deu. Então, o papai do céu também vai te dar uma esposa. Vai, papai, vai. Ele vai falar para mim? Vai. Falou para mim que a mamãe ia ser minha esposa, vai falar para você também. Tá bom, então eu vou esperar. Eu falei: espera, mas com paciência.
com paciência, meu filho. E nós vamos estruturando e equipando os nossos filhos a cumprir o chamado deles no reino de Deus, mas isso começa em casa. Isso começa gastando tempo, primeiro com as nossas esposas, para os nossos filhos verem, poxa, meu pai busca Deus com a minha esposa, com a minha mãe, com a esposa dele. O relacionamento em santidade é muito mais amplo. Vocês estão me entendendo? Que é muito mais fundo, muito mais abrangente do que um pode e não pode beijo. Eu não beijei, por quê? Porque eu não podia? Não, porque eu não quis. Porque vale a pena. Vale a pena, não é uma camiseta só com um slogan bonitinho, está cravado aqui dentro, ó, vale a pena, véio. Vale a pena viver em santidade, vale a pena se guardar, vale a pena investir tempo da sua semana com a tua esposa, com o teu esposo para buscar Deus, vale a pena, você está investindo na sua família, você está investindo no crescimento dos teus filhos, você não está empurrando para a igreja essa responsabilidade, para os líderes de jovens, ó, cuida dos meus filhos, para a salinha, ó, professoras, cuida do meu filho, ensina a Bíblia para ele. Espera aí, todos nós fomos chamados a viver um relacionamento em santidade, todos nós fomos chamados a gastar tempo com Deus junto com as nossas famílias. Vocês estão me entendendo? Que não sejamos pais como Eli, que possamos ouvir e corresponder, que possamos equipar e dar uma base para os nossos filhos, que possamos quebrar esse ciclo, que possamos interromper esse ciclo e falar, eu não ando segundo os padrões desse mundo, eu não vou fazer o que os meus pais fizeram de errado, eu decido aqui dentro, assim como Daniel no capítulo 1, e Daniel decidiu em seu coração não se contaminar, porque a decisão é aqui dentro. A santidade não é uma obrigação, é uma decisão que você toma. Uma decisão. O desafio está lançado para você hoje. Viver um relacionamento em santidade. Então, se você ouvir de algum jovem que está aqui, eu me alegro muito, muito, em olhar para os pastores, em olhar para tudo que Deus está fazendo. Eu me alegro muito em ver os frutos que Deus já fez, Deus já está fazendo aqui dentro, cara. Eu não estou aqui falando algo, não acredito, isso existe aqui. Aqui. Deus já está brotando e fazendo aqui. Quando você vê um jovem querendo se guardar, quando você olhar para um adolescente buscando a Deus e falando, não, eu não vou beijar, eu vou me guardar, incentive-o. Cara, ele não está numa visão, eu não acredito nessa visão, ele está afim de Deus, e ele está querendo se guardar. Vamos incentivar os nossos filhos. No final de um seminário, uma moça chegou com o meu livro na mão, assim, com o nosso livro, agora sim o noivo pode beijar a noiva, chegou com o nosso livro na mão, falou, Ney, quero falar algo para você, já fazem 6, 7 meses que eu brigo com a minha filha, porque a minha filha tem 15 anos, e ela lê o teu livro, e ela fica com esse papo de, vou me guardar, não vou beijar, eu vou esperar. E eu brigava com ela, falava, filha, você tem que experimentar, você tem que ter experiência, você tem que namorar, filha, vai beijar, para você saber, como que você vai namorar sem beijar, não vai saber se é bom, filha, vai, aproveita a sua juventude. E minha filha, não mãe, eu quero me guardar, Deus falou comigo. E eu criticava minha filha, mas Ney, olha aqui, hoje eu entendi, a errada era eu não entendia, eu achava que era uma coisa imposta, eu achava que era uma coisa que os líderes lá da igreja dela falavam para ela fazer, mas eu não olhava que ela estava querendo se guardar pura. Muitos testemunhos, muitos jovens estão ganhando de presente,
E eu não falo do livro porque eu estou preocupado em vender livro. Eu não sou vendedor de livro. Eu sou filho de Deus. Eu vivo pela fé desde 2007. Eu lancei o livro em 2011. Não dependo do livro para viver. Deus sustenta, Deus envia. Não me preocupo com isso. Agora eu quero que o conteúdo alcance. Muitos jovens têm falado para mim: Ney, eu li teu livro, cara, e eu estou pensando de outro jeito. Eu não via por esse lado. Tem um testemunho de uma menina lá no Tocantins. Eu nunca fui no Tocantins, velho. Comprou pela internet, o livro chegou lá. Uma moça comprou e deu para ela. E ela me escreveu, porque no final do livro tem o e-mail, eu peço para as pessoas me escreverem. E ela me escreveu. E ela disse: Ney, uma semana atrás, eu estava evangelizando os meus alunos. Eu trabalho numa rede pública. Estava evangelizando os meus alunos e falando de Jesus para eles. E de repente, um casal de alunos meus que namora, vira para mim e fala no meio de todos os alunos: mas o que Jesus fala sobre namoro? E ela ali: vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu respondo essa tua pergunta, porque já está acabando, tá? Deu aquela saída pela direita, né? Aí ela chegou em casa: e agora? Meu Deus, lá no Tocantins. Passaram 2, 3 dias, essa amiga dela, que tinha comprado o livro pela internet, sentiu de Deus: vou dar o livro para ela de presente. Sem saber de nada, deu o livro para ela. No que ela pegou o livro, agora sim o noivo pode beijar a noiva, vivendo um namoro em santidade e ouvindo o Espírito Santo juntos. Comeu o livro. Chegou na outra semana para os jovens lá, metralhando. Teve uma menina que chegou na primeira ministração, foi numa sexta-noite, ela comprou o livro na sexta-noite. No sábado à tarde, quando a gente teve a segunda sessão, ela já veio. Fiquei de cara com o livro. Como assim? Você leu? Eu li. Eu não consegui parar de ler. Eu li 4 horas. Comecei ontem, li 2, hoje de manhã li mais 2. E foi. Por que eu falo isso? Porque tem sido um instrumento, e nós estamos felizes com isso. Felizes, porque a mensagem do reino está sendo divulgada. Quantos viram aquele vídeo? Vocês passaram aquele vídeo aqui no culto? De domingo, aquele que nós estamos sentados no sofá e falamos. Passou esse vídeo ou não? Sim ou não? No culto? Com fundo preto? Não? Poxa vida. Então, nós não vamos passar hoje, mas eu quero te encorajar a entrar no nosso site, entrar no YouTube e digitar lá Ney Júlia, ou digite mensagem para esta geração. Deus pediu para a gente gravar uma mensagem. Quantos já assistiram esse vídeo? Algumas pessoas já assistiram. Nós temos pedido: compartilhem nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, para essa mensagem alcançar, porque eu não estou preocupado em fazer merchan, de vender. Eu quero que essa mensagem alcance a nossa geração, a fim dos pais lerem, porque não é um livro para jovem, é um livro para os pais. A mãe daquela menina leu e ficou impactada. Você pode ler e aplicar os princípios no seu casamento. Da mesma maneira, é um chamado para nós vivermos um relacionamento em santidade. Quantos desejam viver um relacionamento em santidade dentro da sua casa com o seu cônjuge? Quantos desejam gastar mais tempo com Deus, de busca, de intimidade com Deus? Fica de pé no teu lugar. Se você está perto da sua esposa, eu queria que as famílias se reunissem. O pessoal do louvor pode ficar aí mesmo, com as suas famílias. Se você está sem família aqui, se você está sozinho, procure uma família para você se unir, porque todos nós estamos em família. Nós, como família, queremos fazer um compromisso com o Senhor, de ter vida com Deus nos nossos lares,
de entregar a nossa vida totalmente a Ele, oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Feche os seus olhos e junto com a tua família comece a orar e pedir: Senhor, nos ajuda a viver um relacionamento em santidade, nos ajuda a gastar mais tempo juntos. Espírito Santo, dá mais fome e sede para nós, para te buscar na nossa casa, que possamos entrar nesse jejum e desligar a televisão, que possamos gastar mais tempo na tua presença. Erga a tua voz e comece a orar com a tua família. Comece a colocar a tua família diante de Deus. Se tem alguma parte da sua família, pai, mãe, marido ou esposa que não está aqui, coloca o nome dele, o nome dela diante do Senhor. Senhor, venha tocar, Senhor, a minha esposa, o meu marido, venha tocar o meu filho que não está aqui, Senhor. Queremos viver um relacionamento em santidade, queremos ter vida com Deus, queremos ter experiências com o Espírito Santo. Queremos ter experiências com o Espírito Santo. Queremos ter experiências contigo, Deus. Gera um clamor de intercessão em nós pela nossa família. Que gastemos tempo em casa intercedendo pelos nossos parentes que não aceitaram Jesus ainda. Senhor, gera famílias integradas aqui, Senhor. Famílias que vão ser referenciais do reino de Deus na sua casa, a fim de impactar os seus vizinhos. Famílias que vão impactar os seus outros parentes, os tios, os primos. Gera famílias dentro do reino de Deus, impactadas com o reino, que vivam o reino. Que essa canção nessa noite seja a tua oração. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida, quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Preste atenção na letra e cante. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Venho, Senhor. Oferece, oferece como oferta e sacrifício. Eu quero a minha vida te entregar. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, não os meus, Senhor, os teus, o teu querer. Faça, Deus, faça o que está em teu coração, não apenas aos domingos, e que a cada dia tu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, pois pra te cumpre em mim.
faça o que está em teu coração, e que a cada dia, Deus, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queremos estar do teu lado todos os dias, 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 todos os dias. Todos os dias, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro.